Olá pessoal, professor Saulo Santos aqui para resolver mais um exercício de lógica de programação com vocês. Quem nunca brincou de adivinhar um número que outra pessoa estava pensando? Pois é, esse é o programa que a gente vai desenvolver. O programa vai gerar um número entre 1 e 1000 e o usuário vai tentar adivinhar. Quando o usuário acertar, o programa encerra mostrando a quantidade de tentativas utilizadas. Como são 1000 números, a gente vai escrever um programa que vai ajudar o usuário nas suas escolhas. O programa vai dizer ao usuário que a tentativa dele está abaixo ou acima do número sorteado. Mas a gente não vai ficar só nisso. Eu vou te ensinar também a criar uma rotina onde o computador vai encontrar esse número sozinho. E aí, você consegue ser mais rápido que o computador? É isso. Pega o café e vamos colocar a cabeça para pensar. Bom, vamos iniciar então, mas antes de começar pela análise do código, vamos executar esse código e ver qual é o comportamento dele. Então, ele vai mostrar para a gente aqui uma tela pedindo para a gente adivinhar um número entre 1 e 1000. E ele vai montando aqui, mostrando a quantidade de tentativas que foram utilizadas. Então, eu vou testar aqui, por exemplo, vou digitar aqui o número 2. Ele vai avisar para mim, ou seja, ele vai me ajudar. Olha só, tente um valor maior. Digamos que eu coloque aqui então o número 800, vamos ver o comportamento dele. Ele mostrou para mim aqui número de tentativas, já está em 2 tentativas. Ele está dizendo para mim que o número que ele escolheu é menor, por isso ele fala o seguinte, olha, tente um valor menor. Eu vou colocar aqui um valor menor, 100. Então, veja só, número de tentativas já foi para 3 e ele mostra novamente a mensagem, tente um valor menor. Eu vou colocar aqui agora o número 40. Ele mostra para mim agora tentativas 4, tente um valor maior. Então eu vou tentar aqui o número 60. 5 tentativas, tente um valor menor. Vou colocar aqui o número 50. 6 tentativas, tente um valor menor. Vou colocar aqui o número 42. E ele avisou para mim, olha, você acertou em 7 tentativas. Então essa é a ideia do código. Vamos olhar agora como é que foi construído esse programa. Vamos analisar então o nosso código, começar aqui pela função intMain. O que eu faço aqui na função intMain? Na linha 30, eu inicio aqui a nossa semente com srand. Se você não entende, não conhece essa função srand, então eu vou pedir para você assistir a nossa aula número 13. Tá? Da linha 32 à linha 36, eu estou aqui declarando as minhas variáveis. A variável cont, ela começa com 0, por quê? Porque ela é responsável por contar a quantidade de tentativas que o usuário vai fazer para acertar um número. O número sorteado, ele é sorteado através da função rand, e aqui eu estou gerando então um número entre 1 e 1000. A variável chute é a variável que é responsável por armazenar o número digitado pelo usuário, ou seja, o chute do usuário, e as variáveis menor e maior, elas vão ser utilizadas para auxiliar o usuário na dica que ele dá, na digitação do próximo número. Tá? Então eu começo aqui na linha 38 chamando a função tela e enviando para ela a quantidade de tentativas feitas até o momento. Tá? Então como o cont está valendo 0, ele vai enviar para a gente o número 0. Por isso aparece aquela mensagem, número de tentativas 0. E eu coloco aqui uma frase, entre aspas, sem nenhum conteúdo. Por que eu estou fazendo isso nesse momento? Porque na primeira chamada dessa função tela, não faz sentido eu enviar uma frase. Veja só que a função tela ela é chamada aqui na linha 45 e na linha 46. Então eu envio para ela também o cont e envio, nesse caso aqui da linha 46, eu envio a seguinte frase, tente um valor maior, que é aquela ajuda que eu comentei no início do vídeo. E aqui na linha 46 eu envio também o cont, só que agora eu envio a mensagem tente um valor menor. Mas vamos dar uma olhada agora nessa função tela. Qual é o conteúdo dela? Eu começo aqui na linha 21 chamando essa função clear. Vamos dar uma olhada nela. Essa função clear, a explicação dela está na aula número 58, que é a aula anterior. Se você não assistiu a aula 58, então faz uma pausa nesse vídeo, assiste a aula 58 para entender o objetivo dessa função clear. Em seguida, entre a linha 22 e a linha 26, eu monto a janelinha do nosso código. Né? Então sempre vai aparecer para a gente
tente adivinhar o número que foi sorteado entre 1 e 1000. E aqui aparece a mensagem, número de tentativas até o momento, né? Então, o número de tentativas vai estar armazenado aqui nessa variável tentativas, que ela recebe aqui o valor de conte, né? É o primeiro parâmetro enviado, é o conte. E o segundo é uma frase, tá? E essa frase, ela aparece aqui. Como no primeiro momento eu envio uma frase vazia, então esse printf não vai imprimir nada, tá? E aí, então, vamos fechar aqui esse void tela, vamos abrir o void main e vamos continuar a análise dele, tá? Essa análise desse void main, o que ele faz? Eu tenho aqui um laço while, tá? E ele permanece verdadeiro enquanto o número, que é o número sorteado, ele é diferente do chute do usuário. Como o número sorteado sempre vai ser um número entre 1 e 1000, e eu garanto isso, e o chute, eu começo ele com -1, então ele vai passar nessa análise desse while, ou seja, o número sorteado vai estar entre 1 e 1000 e o meu chute é -1, então essa condição aqui ela é verdadeira, eu entro dentro do while. E aí entrando dentro do while, na linha 41 e linha 42, eu peço para o usuário digitar um valor para chute, tá? Então esse é o primeiro número que o usuário digita. Aqui na linha 43 eu incremento o meu contador, ou seja, mostrando que ele já deu o primeiro chute. E aí eu verifico agora se o chute é igual ao número sorteado. Se for, eu encerro aqui o meu laço de repetição while e já pulo aqui para a linha 49, mostrando a mensagem: você acertou em conte tentativas, tá? Agora, se o chute não for igual, ele vai cair no else da linha 45 e ele vai verificar se o chute é menor que o número sorteado. Se for, ele chama a função tela, envia para ela o número 1, porque conte nesse momento está valendo 1, e avisa, olha, tente um valor maior, né? Por quê? Porque o chute ele é menor que o número sorteado. Agora, caso contrário, se o chute não for menor, então significa que o chute dado ele é maior que o número sorteado. E eu não preciso criar esse if aqui embaixo, né? Basta eu executar o else. E eu executo o else chamando também a função tela, enviando o valor de conte, só que agora a mensagem é tente um valor menor. Por quê? Porque o chute foi um número maior que o número sorteado, tá? E aí esse processo, então, ele se repete até o momento onde o usuário vai digitar um número e ele vai acertar esse número, tá? Então essa é a ideia desse código, tá? Bom, vamos executar aqui só para ver o comportamento dele, tá? Então aparece aqui a mensagem: tente adivinhar o número que foi sorteado entre 1 e 1000, mostra então número de tentativas 0 e pede para digitar um número. Vamos colocar aqui então, por exemplo, 400. Eu coloco 400, ele mostra para mim, olha, tente um valor maior. Eu vou colocar aqui agora 800. E aí ele fala, olha, tente um valor menor. Então significa que o meu número está entre 400 e 800. Eu vou tentar aqui o número 600. Ele fala, tente um valor menor. Eu vou colocar agora o 500. Agora ele fala, tente um valor maior. Então significa que o meu número está entre 500 e 600. Vou colocar aqui, ó, 550. Tente um menor, vou colocar agora 525. Tente um menor, vou colocar 512. Tente um menor, 506. Opa, acertei. Acertei então em 8 tentativas. Foi o número 506, tá? Então, gente, essa é a ideia para a gente construir esse código. Agora o que eu vou fazer? Eu vou mostrar para vocês uma maneira da gente escrever um código onde o próprio computador vai fazer os chutes e vai encontrar esse número. Obviamente que a gente vai colocar uma inteligência nesse código para que ele consiga chegar nesse número na menor quantidade de vezes possíveis, tá? Então é isso. Vamos lá, vamos partir para a segunda parte desse vídeo. Vamos para a segunda parte desse código, então, onde eu vou mostrar para vocês como construir uma função que faz com que o computador descubra o número sozinho. Olha só, a ideia do algoritmo é essa. Eu sei que o número sorteado ele está entre 1 e 1000. Então, o que eu vou fazer? Eu vou criar um código que calcule o centro dessa faixa de números entre 1 e 1000. Então, eu vou fazer com que o computador calcule essa média entre 1 e 1000.
ele vai descobrir então que é o número 500, a metade, o meio entre 1 e 1000 é o número 500, e ele vai usar o número 500 como o primeiro chute. E aí o que o meu programa responde? Ele vai responder para mim se o número 500 está acima ou se ele está abaixo desse número. Tá? E aí, conforme a resposta, o que acontece? Digamos que ele respondeu que o número está abaixo, o número sorteado está abaixo. Então, o meu próximo chute ele vai variar aqui entre o número 1000, 1, e o número 500. Então, qual é a inteligência desse código? Eu já elimino aqui metade das possibilidades. Então, agora, qual vai ser o novo chute do computador? Vai ser a próxima metade. É o número 250. Então, o computador vai testar o número 250. E o programa vai responder para a gente se o número sorteado está acima ou está abaixo. Digamos que ele responda que o número está acima do número 250. Então, eu calculo agora a nova metade entre 250 e 500. E a nova metade é o número 375. Então, esse é o novo chute que o computador vai fazer. Então, eu continuo com esse processo de cálculo da metade até descobrir o número. E aí ele vai fazendo esse processo repetidamente. Em algum momento ele vai acertar. Vamos ver isso em código. Ela está aqui na função inteligente. Ela recebe aqui o menor número e ela recebe o maior número. Lembra que quando a gente codificou aqui a função intMain, eu defini aqui que o menor número é o 1 e que o maior é o 1000? Como está aqui, ó, menor é o 1, maior é o 1000. Pois é, então o que eu faço aqui no meu código? Olha só, depois que eu limpo a tela e entro no laço while, ele mostra para mim a mensagem, digite o número, eu cancelo aqui o scanf, porque agora o número não é mais digitado pelo usuário, e o que eu faço? Eu chamo a função inteligente. Essa função inteligente, eu envio para ela o número 1 e o número 1000, e ela vai devolver para mim o chute. Tá? Essa função inteligente, então o que ela faz? Ela recebe aqui o número 1, o número 1000, soma esses dois números e divide por 2. Como é um cálculo entre números inteiros, ela vai devolver para mim aqui um número inteiro, que vai ser o número 500. Né? Então, ele vai retornar para mim aqui o número 500. Tá? E aí, o que eu faço aqui no meu código? Aí, faço aquela análise. Né? Eu mando imprimir aqui o meu chute e chamo aqui agora a função que eu criei, a função nep. O objetivo dela é aplicar aqui um cochilo no nosso código de meio segundo. Por que esse cochilo? Porque se eu não coloco essa pausa no meu código, como o computador é muito rápido, ele vai começar a gerar os números, os chutes, vai apresentar esses números na tela, só que não vai dar tempo para o usuário enxergar. Por quê? Porque ele gera o número, mostra na tela, some, gera de novo, mostra, gera de novo, mostra. Ele faz isso com uma velocidade muito grande e o usuário não consegue verificar o resultado. Quer ver? Deixa eu mostrar para vocês o que vai acontecer se eu cancelar essa função nep de meio segundo. Olha só, gerou muito rápido. Perceberam? Então a gente não consegue visualizar o passo a passo dos números gerados e das mensagens. Vamos dar uma olhada nessa função nep. Como é que ela funciona? Olha só. Eu tenho novamente aqui a utilização das diretivas de compilação. Eu verifico qual é o meu sistema operacional. Se for o Windows, eu vou acionar aqui a função chamada sleep. E essa função chamada sleep, ela tem que ter um parâmetro dentro dela e esse parâmetro está em milissegundos. Por isso eu envio aqui o número 500, ou seja, 500 milissegundos, que equivale para a gente a um tempo de meio segundo. Ela vai fazer uma pausa no processamento de meio segundo. Agora, se o sistema operacional, se a gente estiver mexendo, por exemplo, com o Linux, tá? A função que faz isso no Linux não é a função sleep, e sim a função unsleep. Como elas têm nomes diferentes, então eu tive que usar aqui essas diretivas de compilação para poder executar, no caso do Windows, a função sleep e no caso do Linux, a função unsleep. Tá? Só que a função no Linux, ela não trabalha com milissegundos, ela trabalha com microsegundos. Então, por isso eu pego o tempo de 500 e multiplico por 1000 para transformar esse microsegundo em milissegundo e ficar com o tempo aqui igual ao tempo da função sleep do Windows. Tá? Agora, veja só, essa função sleep e unsleep, elas não são funções que fazem parte da biblioteca padrão da linguagem C.
tá? Então, aqui no começo do código, entre as linhas 5 e 9, o que eu coloquei? Eu coloquei novas diretivas de compilação que fazem o seguinte, ela checa se o sistema operacional for o Windows, ela vai incluir para a gente aqui o arquivo de cabeçalho windows.h. Tá? Então, esse arquivo de cabeçalho windows.h tem dentro dele a função sleep. Agora, se o sistema operacional for o Linux, ele vai incluir para a gente aqui o arquivo de cabeçalho unstandard. E dentro desse arquivo de cabeçalho, a gente tem a função do Linux unsleep. Tá? Então, essa é a alteração que a gente está fazendo nesse código em relação ao código anterior. Tá? Dito isso, a gente pode partir agora aqui para a função, para a continuidade do código. E aí, o que foi que eu fiz aqui? Olha só. Se chute igual a número, eu saio do laço e imprimo a mensagem. Agora, caso contrário, se o chute for menor que o número, olha só a ideia aqui. Eu chamo a função tela, peço para ele tentar agora um número maior. Eu faço com que a variável menor receba o chute, que é justamente o que a gente faz aqui quando a gente escolhe o número. Olha só, a princípio eu tenho o menor número como 1000 e o maior número como, o menor número como 1 e o maior como 1000. E aí o computador escolhe o 500. E aí o computador imprime, por exemplo, uma mensagem, digamos que o número fosse um menor, né? Então ele imprimiria essa mensagem aqui, olha, escolha um valor menor dessa vez, né? E aí então eu escolheria um número entre 1 e 500. E aí o que eu faria então? Eu faria com que a variável maior recebesse o número 500, para fazer justamente esse enquadramento aqui, olha. Então eu tenho como menor o 1 e eu tenho como maior agora o 500. Ora, a variável menor recebe o chute, ora, a variável maior recebe o chute. Isso vai depender da análise aqui desse nosso if. Tá? Então é isso, a gente consegue concluir esse exercício. Eu espero que você tenha gostado. Agora, se você ficou com alguma dúvida, escreve aí nos comentários. Eu prometo que eu leio e te respondo. Agora, se você gostou desse vídeo, então não esquece, dá um joinha, compartilhe esse vídeo com seus colegas de classe e ativa o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos.